Instalação de fita LED, hoje a gente vai falar sobre essa instalação de fita LED, bem rapidinho, vídeo bem prático. No caso aqui a gente está utilizando um perfil de sobrepor, tanto faz, ele é utilizado tanto para embutir quanto para sobrepor. A gente também fez a instalação aqui, depois que o forro estiver colocado a gente vai voltar a posicionar ele na posição adequada. Mas enfim, dois pontos muito importantes quando você vai fazer a instalação de fita LED. A fonte, tem que fazer a ligação de fonte, não colocar a fonte você vai queimar. Tem gente que, eu já vi muitos casos da pessoa ligar o perfil LED, tanto esse quanto de outros modelos, por exemplo, esse daqui, ó, que é colocado no banheiro, esse perfilzinho aqui, acontece muito a pessoa colocar sem a fonte 12 volts, todo LED é 12 volts, então é necessário a fonte de alimentação. Primeiro ponto, muito importante. Segundo ponto, nesse caso aqui que a gente está fazendo um perfil, a gente está fixando ele aqui na parede, ó, mas o que é importante aqui, eu queria mencionar, nesse caso que você vai fazer um recorte em L, tem que fazer um corte aqui de 45 graus, ó. Olha, ó. Então, como fazer esse corte? Sem ferramenta. Às vezes você não tem um esquadro. Olha aqui, ó. Acabei de recortar essa. Às vezes você não tem um esquadro para fazer o recorte. É bem simples. Com o próprio perfil, você posiciona sobre o outro. Aqui. Essa medida aqui vai dar a mesma nessa lateral. Pode até reparar que eu fiz um risco aqui de canetinha. E quando você encontrar com esse risco, você corta o outro na diagonal. Corte de 45, às vezes você não tem um esquadro. É óbvio que se você mesmo está fazendo, não vai ter todas as ferramentas. Então você posiciona um perfil sobre o outro. Quer ver? Eu vou virar as pontas, vai ficar mais fácil. Ó, vou fazer novamente para vocês entenderem melhor. Você posiciona um perfil sobre o outro. Faz um risco aqui, ó. Ah, lembrando que esse furo aqui eu fiz só para passar fio do LED. Então aqui formou um quadrado. Claro que na parte interna do risco. Deixa eu mostrar melhor. Claro que na parte interna do risco que formou um quadrado. Agora, para cortar exatos 45, o mesmo perfil, você posiciona ele aqui, ó, de um ponto a outro. Desse ponto até esse ponto aqui, no formato exato do quadrado, ó. Porque se você analisar bem, dá um retângulo na parte da extremidade do risco. Então, ó, na parte interna do risco. Ó. Então aqui você tem um ângulo de 45 graus exatos. Então você corta aqui, ó, nessa linha. Aqui é a mesma coisa, você vai fazer o mesmo procedimento. Posiciona o perfil sobre o outro, faz a marcação. Aqui eu tô mostrando só, nunca faz no olho não, que não dá certo. Então vai fazer a marcação aqui, como eu mencionei anteriormente, depois na diagonal, os dois recortes, vai dar um posicionamento no ângulo de 45, ó, perfeito. Outro detalhe muito importante em cima disso, ó, sempre nas costas do perfil. Para quê? Para que se marcar e tirar a tinta, não fica visível. E não é isso o mais importante. O mais importante é o seguinte, se você fizer desse lado e recortar nesse ângulo, na hora de jogar pro teto, não vai bater o ângulo. Você vai fixar nesse ponto, né? Aqui você tá na parte já final do posicionamento. Então aqui é como se fosse a parede, o teto, perdão. Como se fosse o teto. Então a hora que você fixar lá, tem que dar esse ângulo. Se você fizer esse posicionamento nesse recorte, na hora que o ângulo tá aqui, ó, o ângulo tá nessa posição. Na hora que você fizer o tombo para fixar no teto, o ângulo vai o contrário. Vai ficar um corte aqui e o outro corte aqui. Vai perder a peça. Isso é muito importante, acontece muito. Eu mesmo, quando comecei a fazer a instalação, não me atentava a esse detalhe e você acaba perdendo a peça. Por causa desse recorte, sempre nas costas do perfil, para daqui você posicionar ele depois no teto, que a posição dele é fixada no teto na parte das costas, né? Igual aqui, ó. Igual esse outro que já foi fixado. Se eu tivesse cortado com a parte da frente aqui, eu tinha perdido a peça. Isso é muito importante, acontece. E é sempre legal você fazer um acabamentinho ali, parece que tá com um recorte mal feito, mas não é, silicone pelo cinza. E sempre no final, um siliconinho nas pontas é bom. Ou um transparente para dar um acabamento melhor e não deixar nenhum vãozinho. É isso aí, vamos que vamos. Depois a gente vai tirar essa luminária aqui do centro e colocar um ventilador. E sempre com auxílio de, no nosso caso a gente está utilizando o nível para achar os posicionamentos. Mas se você mesmo vai fazer a instalação, não tem toda a ferramenta, ó, aqui tem outro nível também. Para esse segundo perfil que eu vou posicionar agora, você não tem toda a ferramenta, sempre baseia nos cantos da parede, para ficar um serviço bem feito. Isso aqui está fora do esquadro, tem 5 centímetros fora do esquadro, todo esse quadrado. Se você for basear, às vezes em algum outro ponto fora, você não vai deixar o quadrado perfeito. Eu baseei certinho no nível. Se fosse para mim pegar o posicionamento, por exemplo, daquele gesso, sai fora. Sai 3 centímetros aqui fora e 5 centímetros aqui fora. Então,
Para ficar bem exato, eu utilizei o nível. Mas se você não tiver ferramenta, não tem problema. Só se atenta a esse detalhe para que depois fique um trabalho perfeito aqui no centro, ó. Vai ser um L aqui e outro L aqui.